Deu, vamos lá. Vai lá, Jean. Então, eu não consigo ter muita distinção que fizesse, talvez de modo de compreensão da perspectiva horizontal e vertical. Eu não entendi muito bem qual é a distinção exatamente. A vertical teria mais a ver a distinção de grau, né? É metafórico, né, já tá entendendo? É uma metáfora. É uma metáfora só, né? Vertical porque a gente está tratando assim de perspectivas em sentido cada vez mais abstrato, né? Então tem uma que seria mais falando metaforicamente agora, uma é mais pé no chão, é intercambiável, ela é corriqueira, ela é cotidiana, que é a perspectiva espacial. Foi a primeira noção de perspectiva que foi introduzida na nossa cultura de maneira consciente, depois ela foi usada de maneira metafórica para falar das outras, né? Então, mas essas outras são mais abstratas, elas não são concretas, assim como essa, a espacial, por isso vertical, porque elas... depois a gente vai ver o livro do George Lakoff. E o George Lakoff é um linguista americano. Ele escreveu um livro que fez muito sucesso no século passado. Quando vocês não eram nascidos aí, exceto o Wilton e o Elf e eu. O Wilton, Elf e eu, nós somos homens do século XIX. Mas vocês nasceram no século... Vocês já nasceram com o celular na mão, né? Aquele celular de abrir e fechar. Exatamente. Eu não sou tão antigo que nem celular eu sei usar. O Elf é o filho do Elf, que foi teu filho que ligou o computador agora, então. Foi. Viu? Mas o livro do George Lakoff se chama Metáforas da Vida Cotidiana. Metáforas da Vida Cotidiana. Ele e uns outros linguistas americanos desenvolveram uma teoria aí, linguística, ciência cognitiva, em que eles dizem que todo o nosso discurso é metafórico, tá? Todo o nosso discurso é metafórico. E que existem metáforas mais básicas e menos básicas. Então eles fizeram uma classificação assim uma espécie de teoria da linguagem. Embora não seja só isso, é também uma teoria assim da como a mente funciona em termos metafóricos, tá? E a nossa linguagem funciona. Então eles contestam assim o modelo tradicional usado na filosofia da linguagem, na nossa tradição de filosofia da linguagem, né, que a gente tem conceitos, significados, frases, significados de frases. Eles acham que usos de palavras. Eles acham que a nossa linguagem funciona basicamente por meio de molduras. Então, eu estou me permitindo falar dessa maneira metaforicamente porque eu acho que em parte eles têm razão nisso, viu? Mas eu não sei bem. Eu acho que essa é uma... Se tu acha que o que eu estou fazendo não faz muito... Se eu estou dizendo aqui não faz muito sentido, talvez tu tenha razão. Viu? Mas... Segundo uma perspectiva. Exatamente, são perspectivas diferentes sobre a linguagem, tá? São perspectivas diferentes da linguagem. Então, se tu adotar uma concepção, digamos assim, mais fregiana, carnapiana, mesmo, sei lá, de Hilary Putnam, da linguagem, talvez essas metáforas aí tenham que ser traduzidas num discurso mais literal, certo?
Então a metáfora seria uma espécie de uso assim extravagante da linguagem, ou a metáfora só é significativa como um recurso secundário dos usos mais básicos da linguagem, que seriam mais literais, que seriam o uso de nomear, de descrever, né? O Lakoff diz que não, ele diz que é o contrário, tá? Ele diz que o uso literal, o uso científico, que é secundário, e que o uso básico é todo ele metafórico. E ele é metafórico porque a gente associa, o processo básico de comunicação nosso é por associação. A gente associa uns processos a outros processos. Então a gente associa processos que são mais comuns, com os quais nós estamos mais familiarizados, com outros processos, outros eventos com os quais nós estamos menos familiarizados. E ele acha que é assim desde o início, assim, essa é a estrutura básica da linguagem, tá? Mas isso é uma concepção, uma teoria da linguagem, enfim, tá? Mas então eu tô me permitindo, assim, e não estou justificando muito, né? Eu falei vertical, é meio poético, talvez, ou meio metafórico. É metafórico. Que é óbvio que é. Que não tem um mais para cima e outro mais para baixo, né? Quando eu falei horizontal também não tem. Não tem um do lado do outro, né? São experiências. Quando eu falei assim, podemos investigar a noção de perspectiva horizontalmente, né? Então tem aqui as perspectivas científicas, perspectivas espirituais, perspectivas linguísticas, culturais, não sei o que, uma do lado da outra, eu coloquei uma do lado da outra, né? Mas vocês não entendem o que eu estou dizendo? É que tá, né? Porque, por exemplo, quando a gente diz assim, ó, o preço da gasolina subiu, o dólar subiu. Mas isso é uma metáfora, porque a rigor a mudança do valor não foi espacial, vocês entendem? Claro que não subiu, literalmente não subiu, né? Ou quando eu digo assim, Eu acho que subiu por causa que no gráfico ele sobe, né? Tá, mas o gráfico é... Mas o gráfico vai ser uma tradução, uma forma de traduzir uma... O gráfico eu posso fazer, o gráfico é uma convenção, tá, Vinícius? O gráfico eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu posso fazer para baixo, para o lado, para cima. Subir, eu posso botar subir para o lado, posso subir para... Aumentar de valor pode ser para baixo. É uma convenção, tá? Então, na verdade, o gráfico já é uma... O gráfico também é metafórico, né? É um espelhamento aí dessa metáfora. Por que a gente, quando aumenta de valor, a gente faz o gráfico subindo, assim? Isso reflete. Assim. Então, o Lakoff explica isso em termos de metáforas físicas, tá? Porque a gente tem alguns processos físicos mais básicos com os quais nós estamos acostumados e com os quais os animais não linguísticos também já estão... Quer dizer, nós estamos acostumados a isso há milhares de anos. Isso vem sendo assim treinado, né? Quando eu tenho uma quantidade, por exemplo, aqui eu tenho um livro, que eu boto um livro em cima do outro, a pilha vai ficando maior, né? Se eu tenho pouca comida, a pilha de comida está mais baixa. Se eu tenho muita comida, então quando as coisas aumentam de quantidade, a gente tende a achar que ela aumenta que ela sobe, né? Mas isso é uma... Então a gente usa esse fenômeno físico, a gente usa como modelo para outros fenômenos, em que não há propriamente um acúmulo espacial, certo? Então, o vertical, horizontal, isso é muito usado na poesia, por exemplo, né? Tem as experiências verticais. O que são experiências verticais, quando se fala na poesia, né? Experiência vertical é uma experiência de mim comigo mesmo, uma experiência assim, de mais rasa ou mais profunda, né? Mas mais rasa ou mais profunda, em termos de experiência, não é mais para cima, mais para baixo, né? Porque eu estou falando de experiência subjetiva, está tudo no mesmo lugar. Nem tem lugar, né? É uma coisa na mente da gente. Mas uma experiência... Então a gente fala que tem pessoas que são mais superficiais, que são fúteis, e tem pessoas que são mais profundas, né? Pessoas assim que tiveram experiências divinas, ou que tiveram vivências, né? E a gente tem pessoas que adquiriram assim, que adquiriram sabedoria, enfim, que são pessoas
profundas, né? Mas por que profundo? Tá. E a gente tem experiências horizontais. O que é o protótipo da experiência horizontal? A experiência do marinheiro, que já teve em todos os lugares, todos os portos. Conheceu tudo, né? Conheceu muitos lugares, né? Então essa é a experiência de tipo horizontal. Então, por isso eu falei em vertical e horizontal aqui. Vertical no sentido do aprofundamento e horizontal no sentido dos diversos domínios. Mas é uma metáfora. Obrigado. É uma metáfora. Tá bom. Alguém mais quer dizer alguma coisa aí? Wilton, tudo bem aí? Tá bom, Elfio, tá tudo bem aí? Lucas? Tudo bem. Você tá conseguindo ouvir aí, Elfio? Bem. Tá meio cortado pra ti. O som tá meio cortado pra ti? Para mim, não. Pra ti não, tá. Bom, então vamos lá. Eu queria falar um pouco agora sobre o curso aqui. Então tem a página da disciplina, vocês podem ir acompanhando ali, né? Eu geralmente vou dar uma leitura ou duas por semana para vocês fazerem, daí eu vou comentar elas aqui. Eventualmente eu vou pedir para um de vocês apresentar alguma coisa, tá? E depois no final do semestre vocês escrevem um trabalho sobre perspectivas. Esse trabalho sobre perspectivas, com o conflito de perspectivas, pode ser sobre alguma das coisas que nós vamos ver aqui explicitamente, ou pode ser adaptado também aos projetos aí de dissertação e tese de vocês, porque, como eu falei, essa noção de perspectiva ela é super... tanto quanto eu posso ver, ela é uma noção muito básica na nossa filosofia, nas filosofias contemporâneas, na cultura contemporânea, então acho que não é difícil de vocês encontrarem alguma conexão com os trabalhos que vocês já estão fazendo, estão pesquisando, tá? E tem também o outro assunto que a gente vai ver agora, que é o de conflitos de perspectivas. Esse também é interessante. Como é que a gente resolve conflitos de perspectivas? Eu resolvi falar desse artigo, então é o artigo do como é o nome dele? Marcelo Dascal. Marcelo Dascal, não sei se vocês conhecem, é um professor israelense, mas que viveu no Brasil durante um bom tempo, escreveu livros até em português, fala português. Eu acho que ele faleceu agora há algum tempo, não, uns anos aí. Não sei se alguém tem notícia disso. Mas enfim... Parece que foi... Não sei, eu não tenho certeza. Ano passado, em abril de 2019. Tá, eu tinha ouvido essa notícia e não tinha certeza. Ele... então ele fez um pouco assim, fez um pouco de história, filosofia da ciência, fez um pouco de história da filosofia, mas ele tem esses trabalhos aí sobre teoria da argumentação que são muito interessantes e, na minha opinião, bem fecundos e pouco explorados, tá? Aqui, pelo menos, assim, mas esse artigo em particular, eu acho ele muito, assim, interessante. Então, vamos dar uma olhada nele, tá? Então, eu resolvi começar por esse artigo sobre conflitos de perspectiva, porque, em geral, a gente toma consciência das coisas pelo conflito, pelos atritos. Certo? A gente... seguidamente a gente conhece fenômenos novos quando aparecem problemas. Isso é uma maneira pela qual a nossa consciência funciona, o nosso ego assim funciona. Nossa consciência, essa mais egóica, superficial, funciona, tá? A reflexão consciente ela é adequada para lidar com problemas. Porque quando a gente não tem problema, a gente faz as coisas mais automaticamente, certo? Por exemplo, o computador aqui está funcionando bem, a rede, eu não vou me preocupar com isso, não é um problema. Então eu posso até me esquecer aqui do computador se está funcionando bem. Agora, a hora que a conexão falha, começa a dar problema, eu tenho que voltar minha atenção para ela.
virou um problema agora. Então agora eu adquiro consciência de que tem uma conexão e tem um problema. A minha consciência da conexão ela é proporcional à consciência do problema dessa conexão, porque se não tem um problema, a gente esquece, a gente automaticamente. Isso é uma maneira, é a maneira típica pela qual a nossa mente funciona. À medida que a gente vai... Então, tem bastante gente que vem explorando esse fenômeno, essa maneira, essa peculiaridade da nossa mente funcionar nos últimos tempos, pessoal da ciência cognitiva. Tem um livro, aquele do Daniel Kahneman, né, que você já deve ter ouvido falar, sabe, certo? O Daniel Kahneman, Pensar Rápido e Devagar, eu coloquei ele na bibliografia. E o Daniel Kahneman diz isso, a gente tem esses dois modos de pensar. Um é automático, quer dizer, ele não é refletido. Os conteúdos mentais vão se apresentando para nós automaticamente. Né, por exemplo, quando eu estou dirigindo um carro, por exemplo, a gente não pode ficar pensando o que tem que fazer. Agora tem que fazer a marcha, agora tem que pisar no freio, agora tem que fazer... Se a pessoa que sabe dirigir bem, ela faz isso tudo automaticamente, ainda, né, escuta o rádio, conversa com alguém, masca chiclete, não tem nenhum problema. Agora, quando tu fica pensando sobre as coisas, tu não consegue. A mesma coisa, o melhor exemplo disso aí é sobre a fala, né? Quando a gente está falando, a gente não fica pensando sobre qual é a próxima palavra que a gente vai dizer. Por exemplo, eu não tenho a menor ideia sobre qual é a próxima palavra que vai sair da minha boca. Porque é automático, você entende? Se eu tivesse que parar para pensar, a minha fala seria toda, né, pausada, seria assim, sei lá. Claro, às vezes a gente faz isso, né? A gente está numa situação muito tensa, é um problema, o que eu vou dizer agora, né? Que reação isso vai provocar? Mas aí tu vê que a fala sai meio artificial. Se é uma fala espontânea, fluida, a gente não fica pensando, ela sai automaticamente. Eu tenho uma ideia vaga aqui do que eu estou dizendo, né? Eu tenho uma ideia vaga, mas o processamento é automático, é inconsciente. E a mesma coisa vale para os processos de pensamento. O nosso modo básico de pensamento, segundo Kahneman, é automático, tá? A gente não reflete. Então, por exemplo, se eu disser assim, quanto é 2 mais 2? Automaticamente vem na mente de vocês 4, o número 4, sem que vocês precisem fazer conta nenhuma, porque isso aí é uma conta assim que a gente já fez tantas vezes, já está automatizado, certo? Qual é a capital do Brasil? Brasília. Enfim, tem muitas coisas. Ou, enfim, quando a gente vê tu vê uma situação assim de injustiça flagrante, né? Tu vê uns caras na rua aí batendo numa velhinha, fazendo alguma outra coisa, qualquer coisa assim. Imagina uma situação assim de injustiça ou barbaridade. Aquilo automaticamente gera um julgamento, né? Mas que absurdo, não sei o que, blá 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 blá. Isso aí não é produto de nenhum julgamento. Tem imperativo categórico, tem o princípio de virtude X ou Y, ou o princípio de utilidade, não sei o que me diz que a maximização da felicidade é incompatível com isso que está acontecendo. Não tem nada disso. A gente simplesmente, né, tu diz assim, que absurdo, que olha só que injustiça. Então, o julgamento, naquele caso particular, é automático. Tão automático quanto o cara fazer mudança no carro quando está dirigindo, se já aprendeu a dirigir bem, ou a pessoa tocando um instrumento, né, um violão, um violino, alguma coisa, o piano, a pessoa não fica pensando em qual é a próxima nota que ela vai tocar, ela incorporou aquilo flui dela. E a maior parte dos nossos processos de pensamento são assim. Os processos de pensamento só são reflexivos quando os automáticos falham. Então, quando os processos automáticos dão problema, a gente para pensar. Certo? A gente para pensar, diz, não, eu estava indo bem até aqui, agora o que aconteceu é um problema, vou ter que resolver. Aí que entra a reflexão. Então, a gente adquire consciência daquele fenômeno particular quando um problema se apresenta. Vocês estão entendendo? Então, graças a Deus pelos problemas, né? O problema é a fonte da nossa consciência. Se não houvesse problema, a gente seria como uns bichos aí. Os animais. Né? Os animais. Certo?
pessoa que não tem consciência dos problemas, ela não tem consciência nenhuma, entendeu? Porque consciência, o tipo de consciência que a gente tem é uma consciência voltada para problemas. Certo? Depois a gente vai ver, isso é a diferença também então, se você tem aquela consciência irrefletida, automática, né? Aquele processo mental automático e refletido, faz as coisas automaticamente. Tem depois a consciência reflexiva de problemas, resolução de problemas, em que eu paro para pensar, reflito, não sei o quê. E tem as experiências espirituais, que, de novo, são a consciência em que essa consciência os problemas deixam de estar no primeiro plano. Isso que se chama de experiência espiritual. Também as experiências estéticas têm um elemento disso também, né? Experiências estéticas, né? Um todo se apresenta para mim como bonito, não problemático, harmônico, sei lá o que é. Ou a minha vida se apresenta para mim de uma certa maneira e não se apresenta de maneira não problemática. Está tudo no lugar que deveria estar, mesmo que ela esteja cheia de problemas. Isso é um tipo de experiência espiritual. Então, um outro tipo de experiência, são tipos de experiências, assim, de estados mentais diferentes, qualitativamente diferentes uns dos outros, né? Vocês entendem? Mas então nós vamos começar pelo problema, por conflitos, porque ele que nos dão, eles põem em evidência as perspectivas. Conflitos de perspectivas põem em evidência a existência de perspectivas, tá? Então, o Kahneman o artigo tem 5 partes, mas as partes que nos interessam aqui são as partes 3 e 4. A parte primeira é uma parte que diz respeito à motivação, né? Aí tem o Kahneman, vocês veem que o Kahneman ele já esteve envolvido em vários tipos de projetos, isso aparece ali, né? Ele é uma pessoa assim envolvida em discussões aí de filosofia da linguagem, de epistemologia, então isso tem um interesse para ele na pragmática, enfim. Mas isso para nós aqui não. Daskal? Exato, o Marcelo Daskal. Estava falando do Kahneman, mas é o Arthur. Tá vendo? Eu estava falando sem pensar. Tá. Mas então o que ele quer, o objetivo dele é mostrar que existe o que ele chama de um terceiro tipo de racionalidade, né? Tem a racionalidade lógica, de demonstrações, provas, a racionalidade que é usada tipo, na ciência, na matemática, né? Tem um tipo de polêmico, de estratégia discursiva, que consiste em se impor ao adversário pela força. E aí ele quer mostrar que tem um terceiro tipo, que é um tipo intermediário, que é o que ele chama de controvérsia. Então tem 3 tipos. Então essa é a contribuição do Kahneman aqui particular, tá? Ele está chamando a atenção para esse terceiro tipo de polêmica. Então tem uma disputa, tem um conflito entre duas pessoas. Esse conflito pode ser um conflito de opiniões, pode ser um conflito sobre atitudes, sobre políticas, pode ser um conflito teórico, certo? Pode ser um conflito de tipo ideológico, qualquer tipo de conflito. Eu tenho uma divergência com alguém e aí a gente começa a discutir. Tem então uma interação polêmica, nós temos opiniões diferentes sobre algum assunto. Mas essa polêmica agora pode acontecer de várias maneiras, o Kahneman diz. Então, em alguns casos, a polêmica acontece de tal maneira que as pessoas têm um acordo ou elas compartilham as regras de resolução daquele conflito. Então, isso é o que eles chamam de discussão. Por exemplo, quando dois matemáticos, por exemplo, tem eu provei o teorema tal, assim, não provou, eu tenho um contra-exemplo, certo? Então, quando isso está se processando dentro do ambiente da matemática, ou no ambiente científico, né, tem
eu tenho uma prova aqui empírica, ou uma evidência, uma boa evidência de que tem um buraco negro no centro da Via Láctea, coisa assim, aqui estão os indícios. Então, quando isso se processa nesses ambientes, seguidamente, ou em geral, as pessoas têm critérios já pré-estabelecidos e de comum acordo a respeito de quais são os procedimentos adequados para a resolução daquele conflito. Então, a gente tem uma solução para o problema. Ambas as partes conseguem reconhecer quando uma solução foi obtida, ou porque uma prova matemática ou lógica foi fornecida, ou porque indícios suficientes foram apresentados para aquela hipótese empírica, alguma coisa desse tipo, certo? Então esse é um tipo de tem um acordo sobre as regras, e esse é um tipo de conflito que admite solução, e ele e a atitude das pessoas, né, envolvidas nesse conflito ambas estão interessadas na verdade, certo? Existe uma atitude comum ali de busca da verdade, ambas estão interessadas em e se sabe quando a verdade for encontrada, enfim, quando houver critérios suficientes ali para identificar uma tese verdadeira, ambas as partes serão capazes de reconhecer o que aconteceu. Bom, isso é exatamente o oposto do que acontece, por exemplo, nesses bate-bocas aí que a gente vê no Twitter ou no Facebook sobre política, né? Certo? Isso é exatamente o oposto, porque ali ninguém está interessado na verdade. O objetivo das pessoas que participam de debates no Twitter ou no Facebook sobre, sei lá, sobre Bolsonaro, ou Lula, ou Sérgio Moro, não sei o que mais, reparem, tá? O objetivo ali é calar o adversário. Esse é o objetivo. O objetivo é vencer uma disputa. Eles querem ganhar uma competição. Né? E ganha quem consegue calar o adversário. Calar o adversário significa lacrar. Tá bom? Então, boa parte das disputas políticas tem essa características. E às vezes algumas disputas religiosas têm essa característica também, que as pessoas realmente não estão interessadas na verdade, tá? Elas estão interessadas em calar o adversário. Então, vocês pegam assim, às vezes, sei lá, alguns debates que aconteceram agora nas últimas décadas aí com ateus e cristãos, sabe, o Richard Dawkins e outros. É um debate de surdos, ninguém estava escutando a rigor o que eu estava dizendo. Debates de muçulmanos e protestantes, ou cristãos ou evangélicos, enfim, também a mesma coisa, tá? Alguns dos debates que aconteceram em Israel, do qual até o Marcelo Dascal participou disso, né? É interessante que ele usou essa teoria dele aqui para mostrar para as pessoas lá. Então tinha judeus, palestinos lá brigando, batendo boca, né? O que vocês estão fazendo? Certo? Ele aplicou lá na política local lá em Israel. Então, nesses casos, o objeto da discussão é bem circunscrito também, mas não há um acordo a respeito de como resolver ele. E não há um reconhecimento de erros por parte não há critérios para reconhecimento de erros, tá? Diferente do que acontece numa discussão científica, matemática e tal. Quando um erro é cometido numa prova matemática, a gente sabe quando um erro foi cometido. Quando um erro foi cometido, por exemplo, na coleta de dados científica, ou no processamento estatístico daqueles dados, a gente consegue reconhecer. Mas quando acontece um erro num debate desses mais ideológicos, a gente não tem critérios para reconhecimento deles. Tá? Então, o que o Kahneman diz é o seguinte: esses dois extremos são fáceis de reconhecer, e a gente tem muitos, assim, a gente tem literatura sobre isso, né? E isso já foi enfatizado, assim, por gente na filosofia, isso também. Por exemplo, ele cita o Thomas Kuhn, ele cita o Karl Popper na filosofia da ciência. Mas ele diz: o que não foi suficientemente reconhecido é um domínio intermediário, em que existe um tipo de racionalidade que é intermediária e que é típica da filosofia, tá? A racionalidade que é típica da filosofia não é nenhum nem outro. A gente não tem nem provas, nem indícios empíricos na filosofia, a gente também não tem um debate só ideológico. Esse terceiro tipo, então, é um tipo em que eles chamam de controvérsias, tá? Não é nenhuma discussão, nenhuma disputa, é uma controvérsia. Uma controvérsia é uma polêmica em que
o tópico não é bem circunscrito. Diferente da discussão, né? Por exemplo, uma prova matemática, se você tem uma prova matemática, tem um contra-exemplo. Ou se você tem uma hipótese empírica na ciência, na biologia, na física, e o sujeito diz, não, isso é falso, aí tem um debate lá sobre os indícios. Nesses casos, o tópico é bem circunscrito. No caso da disputa ideológica, em geral também é bem circunscrito, sabe? Se o Bolsonaro é fascista, ou se o Lula é ladrão, ou não sei o que, é bem circunscrito. Mas, num caso a gente tem acordo sobre o uso dos conceitos e dos procedimentos para resolver, no outro caso a gente não tem acordo. E a gente tem o terceiro caso. No terceiro caso, as controvérsias, o tópico não é bem circunscrito. Geralmente a gente tem um aglomerado. Pode começar com um tópico bem circunscrito, mas tão logo a discussão começa, aquilo se espalha para os outros, para assuntos vizinhos, para conceitos vizinhos, tá? E aí fica claro que a discussão não envolve só aquele objeto particular, mas envolve também uma família de outros conceitos e também atitudes, sentimentos, né, que são típicos da ideologia. Então tem uma mistura. A gente tem de um lado indícios, argumentos, né, provas, e a gente tem sentimentos, atitudes, interesses. E na controvérsia a gente tem esse caso intermediário em que essas coisas ficam meio misturadas, tá? Mas o que acontece numa controvérsia? Numa controvérsia, os participantes chegam a um acordo a respeito de um chão comum provisório. Então, um parte de premissas aceitáveis para o outro. Os dois partem de premissas que são aceitáveis um para o outro. E eles usam, então, regras, convenções sociais. Peraí, tem alguém chamando? Acho que não. Igor, tá aí? Eu tô aqui. Ah, tá. Elfio, tá aí? Sim. Pedro? Tá. Eu tô aqui também. Tá, então tá. Então, tem na disputa, o chão está dado. Ele não é um chão comum provisório, é um chão aceito. Enfim, as pessoas tomam aquilo com mais ou menos definitivo. No outro caso, não tem nenhum chão comum. Mas no caso intermediário, tem um chão comum. Isso é uma metáfora também, tá? Chão comum é uma metáfora também. Mas é algo que é um ponto de partida que é provisoriamente aceito para a proposta daquela discussão. Tá? Então as pessoas vão partir dessas premissas aqui, vão ver o que sai daqui. Então a gente não tem assim a gente não tem prova nem indícios definitivos para resolver aquela controvérsia, mas a gente tem certos movimentos, assim, certas estratégias que são aceitáveis e outras que não são aceitáveis no uso daquela argumentação. Então, esse é o domínio próprio da argumentação filosófica, tá? Certo? Em que não há provas, mas também não há um vale-tudo, digamos assim. Então, professor, eu tive uma inquietação com esse texto, que parece que ele está colocando somente numa perspectiva epistemológica. Porque onde entra a arte nesse tipo de discussão? Ela não tem um ponto central, um ponto ideal para ser um debate. Ela também não é um âmbito simplesmente subjetivo, mas parece que ela entra nesse meio termo, só que eu não consigo encontrar uma boa justificativa de por que ela entraria nesse meio termo. As discussões de teoria da arte, sim, entrariam nesse meio termo, nesse tipo de controvérsia. Porque a gente não tem tu não tem uma prova, né, de que uma obra de arte é bonita ou feia, e também tu não se trata apenas de uma questão assim de preferências ou de interesses. Então, quando há se tu pega um crítico de literatura, um crítico de arte bom, ele em geral, o que ele faz é associar uma obra de arte com uma tradição artística ou com outras, compara aquela obra com outras artes. Então, quer dizer, ele parte de algo que já é
assim aceito naquela comunidade para a qual ele está se dirigindo, e usa os critérios aqueles critérios mesmo que provisórios, né, que são reconhecidos como critérios aceitáveis naquele contexto, porque é uma obra de arte boa, bonita, e compara essa nova com aquelas antigas que já são reconhecidas. Então, é típico da argumentação, sim. Na filosofia, entende? Eu acho. Então estaríamos no mesmo patamar do que uma discussão filosófica. Claro, dadas as dimensões. Sim, quando dois críticos de arte divergem sobre uma obra particular, eles tipicamente eles estariam participando de uma controvérsia. Mas isso apenas de um ponto de vista típico e idealizado, porque na prática as pessoas misturam tudo, tá? Sim. Então na prática, às vezes, quer dizer, tem o golpe baixo, tu entende? A canelada. Né? O sujeito é um crítico de arte super educado, e ele, né, lá pelas tantas, ele faz um apelo emocional, ou ele apresenta um argumento, ele apresenta interesses ou enfim, preferências particulares dele como sendo objetivamente, assim, mais objetivamente preferíveis a alguma outra obra de arte, mas enfim, ele confunde as coisas, né? Ou às vezes ele tenta usar uma linguagem que é mais próxima da prova, da demonstração, para descrever uma obra de arte. Se está provado que essa obra é mais bonita que a outra. Não tem isso, né? Mas a coisa na filosofia. A filosofia também está cheia. Volta e meia tem filósofo, né, que no meio de uma argumentação diz, não, isso aqui eu não vou nem discutir porque isso aqui é assim, está provado e acabou, tá? Ou então a pessoa vai para o outro extremo e usa estratégias no sentido de calar o adversário, né? Argumentos assim retóricos no sentido negativo, né? Então ela tenta constranger o interlocutor, ou às vezes até humilhar ele para que ele não se manifeste mais. Então ele já saiu do domínio da controvérsia e já passou para o domínio da disputa. Isso é muito comum. Então, na prática, se tu for ver uma interação filosófica, intelectual, crítico de arte, enfim, qualquer coisa, ou se tu for ver as controvérsias na teoria científica, não na parte mais aplicada da ciência, mas a parte mais teórica da ciência, são também mais filosóficas. Então, ele cita no artigo a controvérsia de Newton com Huygens sobre a natureza da cor branca, né? Isso é uma disputa científica, mas ela é de teoria científica, então ela é uma controvérsia. Então não se trata apenas assim de ver quais são os dados e aplicar a teoria, porque tu tá na verdade elaborando uma nova teoria. Então tu não tem um chão comum já aceito, tu tem que criar um chão comum provisório ali para debater com as pessoas, né? E aí tu vê, o debate às vezes vai mais para um lado, às vezes vai mais para o outro, né? Um fala como se estivesse apresentando uma prova, o outro fala como se aquilo fosse só retórica, enfim. Então tu nunca tem um tipo puro, mas assim, o interessante disso daqui é a gente reconhecer que tem essas gradações, tá? E o que mais que tem ali? Tem, sim, então nessas controvérsias o tipo de movimento argumentativo o movimento argumentativo típico visa a persuasão, quer dizer, a modificação das crenças. Ele não visa a verdade diretamente, mas visa a modificação das crenças. E o terceiro tipo, o das disputas, ele tem como meta calar o adversário, quer dizer, tu fala para a plateia, basicamente, né? Tu quer que aquele indivíduo com o qual tu está interagindo não se manifeste mais para aquela plateia. Tá? Que é tipicamente o que a gente vê hoje nessas disputas aí de redes sociais. A pessoa não fala uma com a outra, ela fala para a plateia. Então ela quer fazer alguma coisa que induza um constrangimento de tal sorte que aquela pessoa não se manifeste mais para aquela plateia. É como usar a força. É como usar a força física.
só que usando palavras. E então, nesse sentido, é uma perda, né? Uma perda da capacidade não tem resolução aquilo lá. Tem no máximo, o que pode acontecer é aquela disputa se dissolver, que as pessoas mudarem de assunto. Ou uma se calar, né? Uma admitir que ficar calada, e isso significa que ela admitiu derrota. Então, tu dissolve. Tu nunca tem uma resolução, nenhuma solução para o conflito. Tá? Então é isso. Então esse é os conceitos aí básicos que o Marcelo Dascal introduziu nesse artigo, esse terceiro. Quer dizer, ele depois no final vocês viram, ele diz isso aqui já não é meu, isso aqui já tem umas coisas aqui que são do Aristóteles, né? Que ele pegou do Aristóteles, tem uma parte disso que já estava no Aristóteles, mas ele recuperou isso, trouxe isso para esses debates contemporâneos, depois aplicou isso, tá? Na filosofia da ciência, na epistemologia, nessas disputas aí ideológicas, políticas, religiosas lá de Israel. Mas eu acho interessante aqui para nós, porque a gente pode usar isso depois para analisar os conflitos de perspectivas que a gente vai ver nesses domínios aqui particulares, tá? Tem alguns conflitos de perspectivas em que há, na verdade, as perspectivas são tão radicalmente opostas e que o máximo que pode haver é uma disputa. Não parece haver chão comum ali entre elas. Em outras em que há um chão comum. E outras em que há um chão comum apenas provisório. Tá? Então tem esses três casos assim, típicos que a gente pode aplicar depois para analisar os casos particulares. Mas então tá. Esse é o essencial, assim, eu acho, do artigo do Marcelo Dascal para nós. Rafael, tu quer falar alguma coisa? Rafael? Sim. Quer falar alguma coisa aí? Na verdade é algo que eu acho que nem vai acrescentar nada, mas o que me pareceu no caso da controvérsia, né, onde aparece assim, mais claramente o fato de ser um tipo ideal, né, porque fazer uma pequena mistura com um conceito que tu usou bastante antes, da cooperação, parece assim, uma instância, um tipo ideal onde se manifesta o que seria propriamente uma cooperação entre criaturas racionais, né, com o objetivo de atingir crenças consideradas sólidas, né, assim, com o objetivo de avançar o que poderia chamar um conhecimento. Isso aí é bastante ideal, né? Vamos dizer, sim. Digamos, seria uma manifestação do que poderia ser chamado assim, de uma cooperação racional. Não sei se isso acrescenta alguma ideia diferente ou não, né? Vamos ver. Eu fico. Sim, eu acho que o Marcelo Dascal acho que diria isso mesmo. Acho que ele usa essa palavra, né, racionalidade. A palavra chão comum, quem usa bastante é o Michael Tomazello. O Marcelo Dascal aqui não usa a noção de chão comum, mas eu acho que ela se aplica aqui, porque o que ele está dizendo é isso, tu parte de premissas aceitáveis para o outro naquele momento, né? Sim, então, e buscar um chão comum é propriamente um propósito cooperativo, né? Exatamente, é verdade. Então, essa é uma maneira, porque, né? Digamos assim, nessas disputas aí ideológicas, né? E em relação... Agora, todos os assuntos na internet são disputados, né? As participações são todas desse tipo de disputa, né? São. É uma vociferação, é uma troca de facas, né? Uma guerra de facas. Sim. É uma vociferação que ninguém tem nenhuma pretensão de chegar a um chão comum,
descobrir um chão comum, qualquer coisa desse tipo. A pretensão é só ver quem fala mais alto, né? Sim. E todas essas situações que tu falou realmente chamam a atenção. Quem observa, eu vejo mais essa atitude nos comentários que as pessoas fazem às notícias, né? Sim, é a mesma tanto coisa. assim, Facebook, que eu não entro. Mas nos comentários são sempre assim um diálogo de surdos, né? Sim, mas... É incrível, inclusive o que chama muita atenção não é assim que as pessoas comuns, entre aspas, fazem isso. O que chama muita atenção para mim, e às vezes até me irrita bastante, é que os jornalistas discutem essas questões dessa forma. Muitas vezes. Pode acontecer também. Eu acho que a contribuição que pode ser útil aqui do Dascal para nós, pelo menos para mim aqui, né, é mostrar uma via, assim, um caminho viável, né, para a resolução de conflitos de perspectivas, porque quando não há um chão comum, né, por exemplo, em disputas às vezes religiosas ou disputas assim dessas políticas que a gente tem hoje, realmente não há muito chão comum, né? Então mas isso pode ser provisoriamente construído, né? Pelo menos assim acordado ali entre as pessoas, e a discussão pode avançar dali, mas tem que haver esse passo inicial das pessoas acordarem em partir de premissas que são aceitáveis para os outros. Não sei, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Igor, Pedro, já, Vinícius, Milton. Então, o que me interessa nessa perspectiva do orador é mais essa questão mesmo como é que eu posso aplicar isso dentro de uma análise estética. Porque quando eu analiso um objeto estético, eu estou analisando o objeto em si e não um discurso sobre ele. Eu penso, por exemplo, uma crítica a um filme. O crítico vai lá, olha para o filme e ele vai elaborar um argumento acerca daquela obra. E a gente vai, talvez seja o que eu entendo por isso, pelo campo comum, e a partir daí a gente vai trocando ideias, debatendo, vendo até onde esse argumento se sustenta dentro da interpretação daquela obra, ou como a interpretação interfere na nossa forma de ver a obra. Não sei se é bem por aí. Sim, eu acho que esse é um caso típico de controvérsia, né? Quer dizer, quando há polêmica, se há divergências sobre o valor de um filme, de uma outra obra qualquer de arte, então essa divergência ela não tem como ser resolvida em termos apenas de indícios, provas, nem em termos de apenas de sentimentos e preferências. Se para haver uma avaliação, a avaliação estética é uma avaliação da relevância, né, de determinados indícios ali. Que tipo de indício, tipicamente que tipo de indício? Tu mostra que aquela obra ali, ela produz certos tipos de sentimentos nas pessoas, ou ela tem certa qualidade técnica, ou ela se insere de maneira exemplar numa certa tradição. Quer dizer, tu faz comparações e associações com outras coisas que já são minimamente aceitáveis para aquelas pessoas com as quais tu está debatendo, né? Sim. Então, vamos ver, tá? Isso também vale para as disputas teóricas na filosofia, na ciência, né? Isso vale também para as disputas assim em moral, em política, mas em religião, em espiritualidade também. Então, o ponto de partida então, é encontrar esse chão comum, tá? Esse aqui é o difícil. Tu precisa ter clareza sobre o que pode ser um chão comum, quais são as premissas, que são aceitáveis para o teu interlocutor. Porque isso num ambiente assim, de pessoas, por exemplo, que nem nós aqui, né? Nós temos interesses parecidos, né? Então, estamos fazendo filosofia. Então, enquanto a gente estiver falando de filosofia, não vai ter muito problema. Agora, se a gente começar a falar de política, a gente começar a falar de moral, ou de estética, ou sei lá, de outras coisas, talvez não haja tanto chão comum aqui entre nós. Isso que nós somos aqui, né? Estamos
somos assim culturalmente próximos, estamos todos no mesmo ambiente cultural. E se a gente for falar com uma pessoa de um ambiente cultural diferente, isso vai se tornar mais difícil. Se a gente for falar com alguém, por exemplo, ali da engenharia, certo? Ou da informática, sei lá, o pessoal, aquelas gurias ali das letras, né, das letras, às vezes não tem muito chão comum com a filosofia, então fica difícil. Então, o primeiro ponto é reconhecer esse chão comum. Então, acho que para fazer isso tem que percorrer esses diversos domínios, tá? Então, tu tem que reconhecer qual é o ponto de partida ali do outro. E, então, isso inclui reconhecer qual é o nível de profundidade em que o debate está acontecendo. Essa perspectiva é uma perspectiva mais rasa, intermediária, mais profunda, não é uma perspectiva assim que pode ser resolvida por... que são perspectivas intercambiáveis, ou aproximadamente intercambiáveis, como são as perspectivas espaciais. São intercambiáveis só na imaginação, mas que tipo de imaginação é exigida? Ou não são intercambiáveis de nenhuma maneira, então são disputas metafísicas, não tem muita, aí vai ser disputa mesmo, não tem controvérsia. Ou é algo espiritual, em que pode haver chão comum pelas experiências compartilhadas. E aí depois tem que ver isso aplicado aos domínios particulares, né? Quando a gente tem uma disputa em ciência, qual é o chão comum entre duas teorias científicas que estão sendo debatidas? Ou entre duas ideologias políticas, tem chão comum? O que pode ser? Da onde é que a outra pessoa está partindo, né? Então, a vantagem de ver isso dessas várias maneiras é que tu fica mais fácil de identificar, né? A possibilidade de tu reconhecer isso, especialmente quando tu reconhece assim o desenvolvimento histórico, né, existe uma unidade que é comum, entende, assim, as perspectivas subjetivas, os sentimentos estéticos, por mesmo, né, os sentimentos estéticos eles têm uma base assim biológica, e da mesma maneira que os sentimentos morais, tem coisas que a gente instintivamente acha que são bonitas e tem coisas que a gente instintivamente acha que são feias. E da mesma maneira que tem cheiros, por exemplo, tem cheiros que nos são instintivamente agradáveis, por exemplo, o cheiro de uma fruta doce, uma flor, e tem cheiros que são nojentos, né? Cheiro de fezes, ou de excremento, sei lá o que é, comida podre, são nojentos. Então, a mesma coisa com o visual, assim, né? A aparência das pessoas, tem pessoas que nos parecem instintivamente mais atraentes do que outros. Então isso tem uma base biológica, é inegável isso, tá? Tem uma base biológica. Mas tem também uma base cultural, né? Então tem algo que é compartilhado por boa parte da humanidade, tem uma parte que é compartilhada apenas por culturas particulares. Então tem que ir discriminando assim, esses elementos para poder ver em cada caso particular o que é comum, o que não é, e o que é uma disputa, o que é uma controvérsia, o que é uma discussão. Então tá. Acho que a gente pode parar por aqui. E eu mando então atualizações para vocês por e-mail, tá na página. Em princípio a gente se encontra de novo na terça que vem, tá? Por isso pelo Skype, tudo bem? Então tá. Fiquem à vontade para me escrever durante a semana. E obrigado pela paciência de vocês com o Skype, essas coisas. Professor Rogério. Sim. Obrigado. Vai ser sempre até as 4h30 as aulas? Ou vai ter mais tarde? Ou como é que vai ser? O nosso horário é até às 6 aí, Igor, né? Sim. Mas com o Skype assim fica cansativo, né? Vamos ver. Outra alternativa que eu tinha pensado era eu gravar alguma coisa, sei lá, um vídeo mais curto, assim, de meia hora, e depois falar com vocês. Talvez seja melhor até, né? Não sei o que vocês acham. Não sei, pra mim minha conexão ficou boa, eu não tive, aliás, tive problemas iniciais por causa que o computador estava desligando sozinho. Aí eu tive que usar a cooperação de outras pessoas aqui pra arrumar o erro, arranjar o erro aqui, e consegui atualizar um driver aqui da placa de vídeo. Aí nunca mais caiu.
Pois é, mas vai ver que metade da turma não tá aqui hoje, né? Ah, é verdade. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 13, tem 13 pessoas matriculadas. Aqui só tem 6. Então, vamos ver. Não sei se essas outras pessoas não conseguiram, o que está acontecendo aí, tem que falar com elas. Mas então tá, a gente vai conversando por e-mail, tá? Eu acho improvável eu acho que a gente vai ter que fazer isso, tá? Porque esse negócio vai se estender por mais de 3 semanas. Eu acho provável que isso se estenda por mais de 3 semanas do jeito que está indo. Tá? Pelo menos umas 5. Vamos ver. Então tá. Conversamos depois. Então tá. Eu mando um e-mail depois para vocês, tá? Ok. Tá certo, beleza. Então, tá. Um abraço, tchau. Obrigadão, professor. Tchau, tchau. Tá, obrigado, tchau, tchau.